Peixoto, terapeuta naturopata. Você sabe qual é o segredo do emagrecimento? Você sabe o que está por trás da indústria que vende para você o emagrecimento rápido, barato e saudável e simples com uma cápsula mágica? Esses e outras questões de saúde a gente vai falar aqui nessa live maravilhosa de sábado de manhã. Muito tempo que o Pretinho não aparece aqui. E agora a minha grande mentora, Anne-Sophie, francesa, né, que já está aqui no Brasil há um tempo, ela vai aí me ajudar, né? Ela é especialista, ela é bióloga e ela é terapeuta naturista também, como o Pretinho aqui, e vai falar aí sobre essas questões de emagrecimento, vai te dar dicas, vai te dar orientações, vai te mostrar o que é possível, o que não é possível fazer de maneira natural, sem você ter que se mutilar, cortar isso, cortar aquilo, tomar aquilo, artificial, no medicamento, e aí vai fazer com que você tenha saúde e qualidade de vida. E a gente vai te dar dicas aqui tanto no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo, tá? Tem gente que quer emagrecer mais rápido, tem gente que quer emagrecer ali no meio termo e tem gente que tem paciência de esperar um pouco e cada escolha dessa tem um custo, tá? Eu vou perguntar isso tudo pra Anne, daqui a pouco ela tá entrando aí, tá? Um bom dia a todos aí, muito tempo que eu não apareço aqui, como falei, e falo com os amados. Obrigado aí por todos estarem presentes. E vamos que vamos, eu já anotei aqui minhas perguntas no caderno, vou esperar a Anne entrar aí e a gente vai mandar bala aí, vai ser mais ou menos uma horinha de live. Eu vi que tem perguntas do pessoal ontem, achei que não ia ter muitas, mas a gente vai tentar responder também. E vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos marcar aí uns minutinhos aí pra Anne entrar. Ah, ela já até pediu aqui, ó. Perfeito, perfeito, perfeito. Bom dia. Oi, bom dia. Você está me Bom dia. ouvindo bem? Perfeitamente bem. E você me ouve bem? Perfeito. Uhum. Prazer te ter aqui novamente, né? Sempre. 2 ou 3 meses, mas você ter aceitado aí, eu já agradeço desde já. Falar aqui com os amados aqui, com os seguidores, que é um tema muito importante e relevante. Gratidão. E vou pedir para você se apresentar aí, pessoal. Muita gente não te conhece aqui dos meus seguidores. Fica à vontade. Joia. Meu nome é Anne-Sophie, eu sou francesa, eu moro no Brasil há 16 anos. Aqui em Foz está muito frio, então perdoe a voz, o nariz, essa situação toda. Aqui é muito úmido. Eu sou bióloga, né? Tenho doutorado, eu trabalho muito com uma visão sistêmica dos ecossistemas, então acabei tendo essa atitude para o resto das áreas, né, que eu observo na vida, sim. Eu sou terapeuta holística também. E eu trabalho muito com essa questão da alimentação a serviço da saúde, né? Eu estudo compulsivamente aquilo ali há mais de 15 anos. E é engraçado, assim, viu, Daniel? Quando a gente coloca em perspectiva para as pessoas que, tipo, eu sou francesa, eu nasci num país onde a gente se empanturra de produtos animais. E hoje, realmente, a minha jornada me levou a adotar uma alimentação crua e baseada em plantas. Então, tipo, vamos dizer, um extremo oposto da alimentação francesa, da culinária, vou chamar isso daqui. E eu acho que, assim, tem muita confusão que as pessoas fazem entre essa questão da nutrição, da alimentação, da gastronomia, e tudo isso mexe profundamente com a gente. Mexe com a dimensão emocional, química, física, cultural, social. Então, quando você me chamou, eu não perco uma oportunidade de falar contigo e falar com o teu público justamente por conta disso, porque essa questão do emagrecimento, que geralmente, assim, ela mexe com o público em geral, mas ela mexe bastante com as mulheres, né? Porque, convenhamos, essa sociedade, ela é muito sem piedade para a mulherada, e a mulherada compra esse papo, né? Não, eu tenho que ser Gisele Bündchen. Nós não somos. A gente é linda, perfeita do nosso jeito, mas não somos. Então, a gente fica vivendo sempre insatisfeito com o que tem, projetando-se numa realidade que nem existe, que é uma ilusão vendida porque traz muito dinheiro. Então, ali a gente está mexendo com uma ferida que é quase celular já, porque a mulherada vive assim, né? Você está me ouvindo? Eu tenho aqui a maior parte dos seguidores, eu reparei que provavelmente pelo engajamento são mulheres, né? São muitos, a maior parte dos seguidores. Então foi importante trazer aqui até para a gente poder discutir essas questões. E, gente, olha só, basicamente aqui eu elaborei umas perguntas
que a minha pergunta que eu estou fazendo aqui provavelmente é a dúvida de vocês, né? Eu fiquei mentalizando quais são as questões que mais podem ser relevantes e vou fazer as perguntas aqui para a Ana e ela vai responder para vocês, tá bom? A primeira pergunta que eu quero fazer para ela, direto ao ponto, antes mesmo de falar de emagrecimento, e você já deu uma palhinha aí na primeira coisa que você falou, é essa questão da dimensão, né, da percepção do emocional. Me fala sobre como se encontra a percepção da realidade hoje pelo ser humano na vida moderna, em todos os sentidos, a questão da gente perceber, não necessariamente de saúde, eu estou falando assim numa dimensão bem holística, assim. Como é que você acha que isso se encontra hoje? Está deturpado? Está correto? É possível você conhecer a realidade, assim, em termos filosóficos, com a bagagem cultural, com as coisas que a gente está vendo no mundo de hoje? Olha, assim, eu não sei você, mas ultimamente eu vejo umas postagens, eu fico tão chocada, porque a gente chegou num grau de desrespeito e desconexão e desconsideração pelo que nos foi dado pela criação, chama isso como tu quiser, que eu chego, sabe, eu perco o fôlego, eu fico com uma dor na alma, sabe? Eu vejo mulheres mutiladas, querendo ser que elas não são, homens mutilados, querendo ser que eles não são. Assim, tipo, não sei, Daniel, você é mais novo do que eu, mas assim, quando eu era, tipo, jovem adulto, eles estavam na fase de muito Photoshop, né? Muito Photoshop. Todas as imagens dos modelos, das coisas que as revistas vendiam, a televisão vendia, os outdoors vendiam, era mulher totalmente retocadas por computador. Mas as mulheres na rua, simples, humildes, normais, entre aspas, né? Batia o olho e pensava, eu quero ser assim, quem dera eu ser assim, né? Então, assim, o que que acontece? A taxa de mulheres anoréxicas ou anoréxicas, bulímicas, na época da minha geração, e eu me considero uma delas, tá? Eu já passei por uma fase dessa, aonde, assim, não começou por, eu quero ser mais magra, porque eu nunca fui gorda. Mas eu tive uma decepção emocional, né? Eu fui desrespeitada por uma pessoa e quando eu estou triste, eu tendo a deixar de comer. Tem pessoas que comem. Eu já tendo a deixar de comer. E eu emagreci brutalmente, assim, uns 7 quilos em 3 semanas. Ou talvez E eu já sou magra. Assim, eu não sou uma pessoa. A gente pode falar para as pessoas: tu quer saber se teu peso está na norma? Tu pega teu peso, tu divide por altura vezes altura, o que eles chamam de índice de massa corporal. É uma coisa assim, dizendo, você vai ter uma noção de onde você está, tá? E aí você tem uma tabela, você pode achar isso na internet, IMC, tabela IMC, daí você vai ver se o seu peso conforma a norma, e aí eu pergunto o que que é a norma, cai no normal, né, no insuficiente ou no demais. E aí eu sei que eu emagreci brutalmente e eu adorei a sensação. E aí, essa sensação de, sabe, aonde você tem uma relação com a fome que é totalmente diferenciada, é engraçado, porque ali era doentia. E quando eu explorei o crudiveganismo, eu pude experimentar uma relação com a fome que é saudável. E, gente, não tem nada a ver. Você se consumir, sentir prazer quando começa a bater nos órgãos nobres, isso é doentia. Agora, você tem uma alimentação que faz com que tá tudo no eixo e faz com que você tá desparasitado, desintoxicado e a fome não se torna aquela obrigação que faz com que você fica bravo se você não tem o que comer. Você sente, mas você está tranquilo, você está calma. Isso é saudável. Então, a percepção, vou te dizer, hoje, ao meu ver, está totalmente distorcida. As pessoas estão desconectadas da natureza e da natureza deles, o delas. E, e esta preocupação, ela é uma coisa assim que eu vejo que ela varia de país para país, né? Porque a cultura é diferente, o que é vendido em cada lugar, eles usam os pontos fracos da cultura do local para ficar atiçando e para que sirva a indústria, porque não podemos não reconhecer aquilo. A indústria do emagrecimento, a indústria da transformação de corpo, a indústria do bodybuilding está gerando bilhões. Então, quando envolve bilhões, a gente tem que ficar muito atento, porque as pessoas perdem a virtude. E aí começa a ficar explorando isso como uma veia extremamente comercial, extremamente lucrativa. Perfeito. A segunda pergunta tem a ver com essa. Eu acho que pedir só para você especificar um pouco mais.
Você falou que a percepção já está idealizada e já deu alguns spoilers aí do que eu ia te perguntar agora. Agora, a Ah, questão da percepção corporal e de saúde. Assim, é o que eu sempre falo aqui. As pessoas elas estão, ao longo de anos, é um processo que vem acontecendo ao longo de anos, com uma visão deturpada do que é saúde. Né? A gente é. vê ali coisas, como você falou da indústria aí, sendo vendidas como saúde. Praticamente é uma coisa que está uma febre. Né? Você vai na academia treinar, eu vivo frequentando esses ambientes, porque eu gosto de me exercitar, e eu vejo, assim, cada coisa, as pessoas usando produtos como se fosse coisa normal. Então, você acha que isso pode ter afetado a estética no geral? Como é que é, a percepção das pessoas como saúde, do que é perfeito e do que não é? Está deturpada? Então, eu vou te falar, só deixa eu dar um TP para esse bebê. O que que acontece? A estética é uma coisa, a saúde é uma coisa, e os pensamentos, a tua condição cognitiva decorrente dos teus hábitos, das tuas escolhas no dia a dia, são três coisas muito importantes. Eu vou te falar que assim, alteração, deixa eu só ligar essa baby, alteração corporal é uma coisa, né? Ah, eu emagreci brutalmente, nossa, cansei de ouvir as pessoas falando, ah, eu comecei a dieta cetogênica, emagreci pra caramba. E eu pensando, mas você não notou que o seu cheiro corporal começou a ficar insuportável? Sabe? Tipo, essa coisa que eu vi que começou a pesar. Mas eu vou te falar, Daniel, isso, ser magro não quer dizer que tu tá saudável. É isso que eu te pergunto. Ser fortão, sabe, saradão, assim, bombadão, como eu chamo, não quer dizer que tu esteja saudável. E como que tu tá na cabeça? Você reparou? Você já parou para ver o impacto, a relação entre o que você bota para dentro e a natureza, o grau, a nobreza, a sutileza dos seus pensamentos, o seu estado emocional como um todo, a sua capacidade cognitiva, a sua relação com o outro, tem uma correlação e uma conexão direta de uma coisa para outra. Então, ali, eu acho que a gente tem que ficar muito atento com essas associações distorcidas e prestar muita atenção à lavagem cerebral que está sendo feita brutalmente, regado por bilhões de reais e dólares e qualquer moeda, para que você acredite em coisas que não são. Ah, tomar leite de vaca para ter o seu forte. Ah, se tu não comer carne, tu vai ficar com carência de proteína. Isso são mitos da indústria alimentícia. Então, isso, eu sei que assim, o teu público, você sempre mete a boca no trombone, então eu sei que eles estão acostumados a ouvir essas realidades. Contudo, eu espero que essa live, essas informações chegam para o maior número de gente, pessoas que talvez nunca pararam para pensar nisso, né? Mas essa é uma realidade e as pessoas não podem cair nessa. Também, Daniel, quantas vezes você ouviu, ah, eu parei de comer carne, mas essa alimentação aí não deu certo. Fiquei assim uma semana, 2 semanas, fiquei fraca, fiquei mal, dor de barriga, um monte de gases, né? Culpando o que não é, né? Tipo, eu me lembro um amigo meu, ele tinha hábitos péssimos. Aí um dia nós fomos tocar, e aí naquela oportunidade ele passou muito mal depois. Tomava, fumava, comia coisa que não prestava. Daí o dia seguinte eu falei, como que você, que deu ontem? Ele falou, ah, não, é porque eu comi aquela manga. Ah, com certeza foi ela que me fez passar mal. Eu fiquei pensando, tá, então não podia ser todo o álcool que você bebeu, aquele prato indigesto que você botou pra dentro, aquele álcool. Não, mas é a manga. Tá bom. Eu tava Então, fazendo. assim, cara, é inacreditável. Sabe, eu não sei se é má fé, ou se é ignorância, ou se é não poder reconhecer o óbvio. Só que isso não foi nenhuma, nem duas vezes, tá, Daniel? Muitas vezes eles ficam culpando. Então, a ignorância, você se jogando no estilo de vida sem preparo, sem educação, sem tomar o tempo de se educar. Ah, mas por que que eu teria que me educar se a coisa tá certa? Porque, olha, tem uns alimentos, por exemplo, baseados em planta, que se você se empanturrar só deles, vai dar B.O., né? Eu sempre falo, vire biodiversidade. Se você não souber e não quiser fazer esse trabalho, como arco-íris, come tudo que brota da terra, de todas as cores possíveis. Já é um atalho que eu tô dando para vocês, gente. E então, diz aí, o pessoal começou a chegar em peso agora, acho que o pessoal resolveu acordar na sexta-feira, né? Aí sim. Então, para quem está chegando agora, lembrando aí que quem desejar fazer pergunta, por favor, use preferencialmente lá o balãozinho de interrogação, que pelo andar da carruagem aqui, acho que vai dar tempo de a gente responder todo mundo, tá? Então diz aí para os amados que estão chegando agora, né?
ser magro é sinônimo de saúde e, em paralelo, eu acrescento, eu posso estar magro e não estar saudável? Com certeza. Meu Deus, com certeza. Isso é uma associação que não pode acontecer. Ser magro não é ser saudável. Porque se você é anoréxica, por exemplo, eu conheço umas meninas assim, meu Deus, chocantes assim. E quando elas batem o olho no espelho, ainda estão vendo uma pessoa enorme, inflada. E aí, não, eu tenho que acabar com isso daqui. Então, assim, a sua percepção é totalmente falsa. E essa questão de ser magro, tu pode estar sem vitalidade, tu pode estar totalmente desmineralizada, desvitaminada, né, com um quadro de depressão muito sério. Então, assim, essa questão da relação entre a massa corporal e o grau de saúde é um grande engano. Agora, Daniel, você é um homem, então é diferente, mas eu sou uma mulher. Quando eu entrei para o crudiveganismo, as pessoas que exploram essa alimentação viva baseada em planta, quando tu vem de uma alimentação onde você estava comendo pesado, coisas que são muito calóricas, muito indigestas, etc e tal, é óbvio que seu corpo ele se transforma. E é muito comum que a princípio tenha uma queda de peso, que não é necessariamente muito brutal, mas uma certa queda, e depois o corpo se acostuma a esse novo combustível e ele vai normalizando. Aos olhos da sociedade convencional, uma pessoa como eu, 1,72 m para 54, 55 quilos, eles falam, ah não, mas essa daqui tá magra. Mas, como que você se sente? Né? Eu me sinto com uma disposição tremenda. Eu sempre dou o exemplo assim que quando eu descobri o crudiveganismo, eu tinha 32 anos, eu estava indo para o mato, correndo atrás das onças, que essa é a minha formação acadêmica inicial, né? E assim, era um trabalho muito árduo, de 15 quilômetros no mato, com 10 quilos nas costas, e eu levava um punhado de tâmara, um punhado de noz pecan e 2 litros de água. Eu não sabia quando que eu ia sair do mato. E os meus alunos, que tinham 19 anos na cara, levavam tadinho, pão branco, frios, nananã. E eu não nem parava sequer para comer. Era tipo, meu, você vira, enquanto eu instalo a câmera, você dá uma mordida, a gente segue, porque não dá tempo, né? E eles não aguentavam. Então, assim, é que nem você não subia no balanço para ter noção do seu peso, você coloca aquela calça que ficava apertada, aí você tem uma noção melhor. Então, mais ou menos a mesma coisa. Eu estava no meio do mato, me sentindo ótima, por mais que uma pessoa da alimentação convencional pudesse falar, ah, essa daqui tá magra. Mas eu era um coelho imparável. E os meus alunos que tinham 20 anos a menos, ou 15 anos a menos, não estavam dando conta de me acompanhar. Tava, peraí, professora, peraí. Ficando ofegante, tudo cansado, entende? Então ali para mim era um indício, né? É isso, sabe? Tipo, é você como que tá se sentindo? Como que tá sua mente? Como que tá seu corpo? Como que tá sua vitalidade? Quando você faz exercício, você fica cansado, mas como que você repõe a energia? Entende? Tem as pessoas que falam, ah, eu preciso emagrecer, então eu como alguma coisa, eu vou pra academia. Será que é o caminho certo? Dói a barriga? Papi? E aí, então, assim, tem realmente umas associações na mente que precisam ser contempladas e analisadas. Porque às vezes a gente acha que é isso, mas não é necessariamente isso, entende? Perfeito. Tudo bem. Falou que estou magro, mas no momento não estou saudável. Fui diagnosticado com doença de Crohn. Estou me adaptando a uma alimentação saudável. Tá vendo, gente? Eu só vou ressaltar aqui o que a Ana acabou de falar. É a percepção da realidade que está totalmente deturpada, pessoal. Nós estamos achando natural coisas que não eram para ser, porque isso aí foi fruto de um processo de lavagem cerebral meticulosamente planejado, acredite você ou não. Isso não é conspiração, tá? Não é conspiração. Sim. E aproveitando de falar de A minha irmã também anda com isso e fica de calcinha. Perdão. participando da live aí e abrilhantando, né? Dando um sabor maior aí à nossa live, né? A sua filha. Eu queria te perguntar o seguinte, uma coisa que surgiu agora, não estava nem no script, não. Questão de filme, né? De TV, de série, as pessoas precisam entender que, na minha visão, né? Que o que você está vendo ali na televisão, na série, no filme, porque eles apresentam ali personagens, modelos, com o corpo perfeito, que na verdade não retrata a realidade do chefe, do pai de família. Não é, eles pegam pessoas modeladas e infelizmente isso faz com que as pessoas desavisadas
queira ali se amoldar, né, aquilo ali, porque aquilo ali forma opinião, infelizmente. E eu queria ver sua visão com relação a isso. Eu penso que aquilo ali são modelos, né, e faz com que as pessoas queiram ali, né, uma coisa até meio maldosa, né, ter um corpo, uma aparência absurda, né, do jeito que não era para ter. Antes se fazia isso muito, infelizmente, com a questão da cor da pele, né, isso é bem claro. Até hoje se faz um pouquinho, mas hoje em dia, graças a Deus, está mudando de certa forma. E hoje em dia eu vejo isso muito por questão de estética e de peso. Como você vê isso? Olha, se as pessoas fizessem só uma tarefinha de 1 hora e começar a cavucar na internet o quanto essas pessoas perfeitas dos filmes passaram por procedimentos de cirurgia plástica, eles ficariam apavorados, apavorados. Começou com essa coisa de silicone nas mulheres. Ah, hoje virou uma coisa normal, né? Ah, você vai ter um peitinho, tararara. Mas a gente não vê o quê? Que quando você amamenta isso está péssimo, que o seu peitinho nunca vai ficar natural e que, homem, pode ser que estimula visualmente lá de longe, mas uma vez que põe a mão nele, eu te garanto que homem não gosta de peitinho artificial, entende? Então, assim, outra coisa. Então, isso passou a ser normal. Eles vão progressivamente. Daqui a pouco, encher de toxina botúlica o seu rosto para não ver as marcas de expressão, né? Como se isso daqui fosse assim uma coisa indesejável. Eu entendo esse negócio de eu não quero envelhecer porque a gente está no auge e é muito gostoso se sentir cobiçado, porque essa sociedade ela atiça isso daqui, ela cultiva isso daqui, né? Ao invés de você te fazer enxergar a tua beleza natural. Eu não sei você, Daniel, mas eu sou uma pessoa que é muito sempre em busca de beleza. Eu sempre desenhei muitas mulheres, adoro mulheres. Eu acho mulheres aí, eu não estou dizendo que o homem não é bonito, mas a sensualidade da mulher é uma coisa que eu sou muito sensível, sabe? E quando eu falo com qualquer mulher, não sendo Gisele Bündchen, eu estou sempre olhando e percebendo a beleza dela e tentando ser um espelho harmônico para ela, né? Que isso é uma coisa curandeira. Porque você colocando silicone na busanfa, silicone nas pernas, botox na cara, você viu? Aí é claro que o tempo vai passando e a faca nunca fará tão bem quanto a natureza, né? Então daqui a pouco parece a mulher envelhece, o corpo continua o seu processo natural, daqui a pouco parece que ela tem um pneu no lugar da boca, né? E aí não tem nenhum procedimento cirúrgico que faz com que isso daqui volte a ser uma coisa não desgraciosa. E eu escutei alguns depoimentos de mulheres que não suportaram envelhecer, que foram para a faca inúmeras vezes, e elas falavam, se eu pudesse falar com meu ser jovem, eu ia falar para ela, não faça isso. Não vale a pena. E eles estão, assim, 30, 40 anos depois, com umas caras totalmente... Não dá para reconhecê-las, né? Então, assim, o papel nosso... E, Daniel, eu estou muito empenhada na criação de uma escola. Eu estou pegando as crianças desde que elas estão pequenininhas. E o meu processo de criar essa escola para uma cultural humanizada, assim, antroposófica, o que eu quero fazer? Eu quero fazer com que desde pequeno a gente consiga poupar as nossas crianças desses condicionamentos tão prejudiciais à saúde. À saúde de todos os corpos, né? A gente não tem só um, tem vários. E às vezes, como você falou, o corpo aparentemente está tudo bem, mas o corpo emocional está totalmente estoporado. O corpo mental está totalmente fora do eixo. E isso inevitavelmente vai acarretar consequências físicas. Então, essa preocupação de querer ser o que não tem, utilizando a faca, né? Eu falo cru, assim, eu gosto. Isso daqui é uma coisa que sim ou sim, mais cedo ou mais tarde você vai se arrepender, sabe? E essa ideia de imaginar que te colocando artificialidade debaixo da pele vai te deixar mais atraente. O que atrai? Quando você vê, eu tenho um amigo que é um senhor de idade e ele é um produtor orgânico. Só por si eu acho isso muito sedutor, né? Porque ele faz uma coisa linda. Se você visse esse homem, ele deve ter 1,70 m, como diz meu pai, com braços levantados. Então ele não tá no padrão da beleza do homem lá, altão, fortão. Ele tem uma estatura muito humilde, mas o rosto dele é um sol.
Ele tá com os olhinhos, sabe? Dá pra ver que ele sorriu muito na vida. Eu sempre falo que as marcas de expressão, elas retratam a tua personalidade. Então, se você foi uma pessoa irradiante, humilde, amorosa, engraçada, no fim da tua vida, aquilo ali vai retratar, entende? Então, é muito melhor se dedicar, se empenhar e ser a melhor versão de si do que tentar encontrar os efeitos do tempo com artificialidade, faca e química. Que isso daqui não tenho uma história para dizer para vocês que deu certo e que termina bem. Não, não tem nenhuma. Se você tem, escreve ali que eu quero saber. Porque eu vou fuçar para ter certeza que eu não acredito nisso daqui. Fica aí o desafio, pessoal. Quem tiver uma história de alguém que fez esses procedimentos e está bem no longo prazo, aí vocês relatam aí, porque é interessante, eu também quero saber isso também, porque eu vejo o contrário, né? Até a percepção de tempo também está adulterada. As pessoas querem as coisas muito depressa, muito depressa. Vamos voltar para as perguntas. Vou te perguntar o seguinte. Eu posso estar acima do peso, né, o gordo, e saudável ao mesmo tempo? Então, as pessoas, elas imaginam que ser gordo é só um detalhe, né? Eu, só para informação, eu tenho um irmão que tem 17 meses a mais do que eu. Nós fomos criados pelos mesmos pais, unidos na mesma casa. E ele tem 150 quilos por 1,84 m. Eu tenho outro irmão, também criado da mesma maneira. Ele tem 1,70 m e também está beirando 100 quilos, tá? Nós fomos criados do mesmo jeito. O que acontece? Aquele meu irmão de 150 quilos, ele é um ariano, ele bem... E aí eu falava para ele, isso não tá te fazendo bem. Eu não tô gorda, eu sou forte. E de fato, ele é um... Sabe? Tipo, meu Deus, ele carrega umas cargas absurdas. Mas o que eu quero dizer aqui? Quando você vê uma sobrecarga ponderal por fora, você tem que imaginar que em volta dos seus órgãos tem uma cobertura de gordura em volta. Então, se o coração que é feito para bombar o coração, ele está embrulhado num cobertor de gordura, o que acontece? Isso faz com que para ele fazer esse movimento é mais difícil. Então, o que isso vai fazer? Vai fazer com que ele cansa antes da hora. Então, de repente, a sua sobrecarga ponderal, ela faz o quê? Ela encurta muito sua vida, porque a bombinha, se você criar uma pressão, um esforço demasiadamente forte nele, vai encurtar a duração de vida dele. É inevitável. Além disso, essa gordura que tu não vê ali dentro, ela vai diminuir a sua capacidade em fazer o coração correr rápido. E o coração, ele é que traz a vitalidade, o oxigênio para todas as suas células o tempo todo. Aí quando você tem gordura, ela também vai forrar todos os seus sistemas arteriais e venosos. Isso faz o quê? Que o seu sangue, ao invés de ir a um jatão, vai um jatinho. E então, com o jatinho, você pode trazer um tantinho só das coisas que teu corpo precisa para cada célula, para cada órgão. Então, as consequências da sobrecarga ponderal são muito sérias. E elas acabam criando um estado inflamado geral crônico. Porque como não resolve, essa inflamação ela vai e é uma coisa escalante. Então o que vai acontecer? Você vai começar a desenvolver, pode ser local como pode ser sistêmico, quadros inflamatórios crônicos. E aí, conforme a sua genética, a sua predisposição, as suas fraquezas e predisposições, você vai desenvolver inúmeras doenças, situações de disease, como a gente fala, disfunções, né, corporal, físicas, químicas, etc. e tal, que são indesejáveis e evitáveis. E além do mais, eu sempre falo, Daniel, sabe, o corpo ele é muito importante. Mas neste momento, ele só faz parte de um ser, como se somos uma cebola, né? Com muitas camadas. E este corpo físico, ele acaba criando repercussões sobre, por exemplo, a sua capacidade cognitiva. Como que é, por exemplo, uma pessoa geralmente de sobrepeso extremamente enfesada. Ah, Sofia, olha o que você está falando. Mas é literal. A maioria das pessoas tem entre 5 e 10 quilos de fezes acumuladas no tubo intestinal, no segundo cérebro. Então, se você tem material que deveria ser expulsos, encostando numa mucosa super fina, que é para fazer uma absorção que volta para a corrente sanguínea, né, com o juízo e tudo mais, e no lugar dessas coisas boas que deveriam entrar pela parede, você tem fezes,
com um monte de dejetos, um monte de toxina, etc e tal, o que vai acontecer no pensamento dessa pessoa? A gente tem a expressão no Brasil, essa daqui tá enfesada. Né? Então, dá nisso. Então, as consequências sobre o processo de raciocínio e pensamento são muito preocupantes, porque é isso que damos para o mundo. Você pode ser um ser, né, tipo, aparentemente bem, tipo, eu tenho sobrecarga ponderal e eu estou muito de boa porque eu me assumo, porque sei lá que, porque sei lá que, mas você não está realizando que, né, como eu falei, você está se cansando antes da hora, envelhecendo antes da hora, se preparando para ter um monte de doenças crônicas desnecessárias e, sobretudo, o seu pensamento é muito inferior ao que poderia ser. Você poderia ser pura luz, por amor, com muita calma, com muito discernimento. Só que não dá. Seu corpo, do jeito que está sendo tratado, não tem condição. Então, não subestime o poder numa condição que não é aguda, tá? Só para deixar claro aqui, pessoal, não é que isso vá, só para tentar agregar de alguma forma que foi perfeita a explicação Fica da à vontade. isso aí não vai te tornar uma pessoa ruim, ou, né, enfim, não vai tirar a tua essência como pessoa, assim, vou dizer, te tornar mau caráter, não é isso. Se eu continuar, e a gente deve ver, tem pessoas que aí acima do peso inteligentíssimas, não é questão disso, não é esse mérito. Claro. É questão de como se você estivesse levando a vida carregando um peso. E, poxa, você vai ficar levando a vida carregando um peso, sabe? Isso vai implicar de maior ou menor grau no seu estado de humor, porque está tudo conectado, a saúde física, a saúde espiritual, a saúde... Enfim, só para recapitular aqui, antes de prosseguir, faltam mais 2 perguntinhas, 3, na verdade. Só para recapitular aqui tudo que foi falado aqui, tá, gente? Primeiro a gente falou aqui da questão de como que se encontra a percepção da realidade, né, das pessoas, e a gente constatou aqui, com o parecer aí da Anne, que está totalmente deturpada, a gente está se vendo de frente com situações cada vez mais assustadoras em termos de direito, em termos, né, de ética, de conduta. A gente falou aqui também da questão da percepção do corpo, o que a gente acha que é saúde, que na verdade não é, tá? Saúde, aí, como a gente vê, é uma invenção, é um fruto de uma deturpação da realidade que é feita aí pela imprensa, pelas mídias, e que muita gente acha que é teoria da conspiração. A gente falou aqui que ser magro está muito longe de ser sinônimo de saúde, tá? Porque aqui, pelo que ela falou, a gente pode inferir que é questão do sangue, né? O sangue está tóxico, então isso não quer dizer que você está com saúde. Então você pode estar magro e literalmente não estar saudável, tá? Mas claro que não vai ser uma coisa de todo ruim, porque o nosso corpo não foi muito feito para carregar peso. Ela falou aqui da questão das marcas de expressão, né? Que eu achei bom, que isso demonstra o lado bom da vida, que você foi uma pessoa que sorriu, que viveu bem. E não quer dizer, né? Ela falou do amigo dela, que ele não tem um arquétipo de uma pessoa super forte, mas ele irradia a beleza porque está na alma, né? Tá no sorrir, está no levar a vida, no lidar com a natureza. A última pergunta que eu fiz agora foi a questão de eu posso estar acima do peso se eu estou saudável. Não é possível você estar acima do peso e estar saudável ao mesmo tempo, porque, como a gente falou aqui, você está carregando uma mochila, você está recarregando um peso que, em maior ou menor grau, não estou dizendo que você é uma pessoa ruim nem nada, mas vai afetar no seu comportamento, na sua conduta, vai ser mais difícil as coisas para você, principalmente em termos de longevidade. E aí ela falou a palavra-chave, que é a questão da inflamação. E eu acho que vai ser a próxima pergunta que eu vou fazer para ela, que essa questão da inflamação, ela está muito associada à questão desse referencial, porque às vezes a gente acha que está gordo em termos de gordura, mas na verdade é uma inflamação crônica, né? Então as pessoas, na verdade, por mais que pareçam esteticamente estarem fortes, né? Na verdade elas estão inflamadas em excesso. E aí eu te pergunto, dada essa deturpação aí de se eu estou inflamado, se eu estou engordo, se eu estou magro, como é que eu faço aí, para além, se possível, da questão daquela medida, né, que a ciência mostra lá, que dividir pela altura, como que de massa corporal? Estou acima do peso? Como que eu sei se eu estou acima do peso? Desculpa, que cortou bastante. Isso. É isso a pergunta? Resumindo. Como que eu sei que eu estou acima do peso? Literalmente, de uma maneira assim, exata, né, por assim dizer. Então, como eu te falei, porque tem pessoas que vão pelos números, que vão... Vem cá, minha mãe. Que vão pelos números e que vão pela ciência, é isso que é reconhecido, é isso que é ensinado nas faculdades de nutrição. E daí o que acontece? Se você faz o seu peso dividido pela sua altura vezes sua altura, você vai ter um número, que é um índice de massa corporal. Tem uma tabela na internet que você pode colocar lá e você verifica, deu 18, deu 24, e segundo essa tabela eu tô
no peso ideal, que tem uma variação. Se a pessoa da doença de Crohn, a gente pode falar depois também para tentar falar melhor, que eu vi Ah, que ela ela tá está interessada, falando, né? falar. Aham. Mas então, isso daqui seria um parâmetro para você ter um norte, tá? O que que acontece? Eu, por exemplo, eu tenho, assim, eu acho que todo mundo tem isso daqui, tem um peso no qual você se sente bem. Tá tudo agradável, sabe? Quando você sente com as perninhas para contra o seu corpo, fica uma sensação gostosa, você não se sente estufada. Quando você coloca as roupas, está confortável, entende? Você tem muita disposição. Quando você corre, quando você pula, você sente o seu corpo. Então, como saber se estou acima do peso? É muito na sua sensação do corpo. E isso requer o quê? Um esforço de reconexão com o seu corpo. Porque antes de você fazer tudo que você está fazendo hoje para tentar impactar o seu corpo de uma determinada maneira, você foi uma criança. Você foi conectado com o seu corpo, entende? Então, assim, aqui convém fazer um trabalho de mais assim, tentando, eu sei que é difícil, mas tirando o ego, né? De, da, do seu olhar, quando você bate o olho no espelho. Então, e isso, sobretudo, o rendimento do seu corpo. Quando eu faço atividade física, aonde que eu tô? Vamos dizer que a pessoa é super bombadão. Eu vou te dar um exemplo. Meu pai era amigo do Mr. Friends de bodybuilding, isso daqui na década de 80. O cara era muito saradão, mas sabe aquela coisa que os caras ficam se exibindo lá de sunguinha, todo bronzeado, aqueles músculos absurdos, que nem acho bonito, entre nós seja dito. O cara comia um frango inteiro e tomava 4 litros de café por dia. Não deu outra, deu 50 anos, infartou bonito e passou daquela escultura, que nem acho bonito, mas é escultural, para uma cara de um senhor de 80 anos. Acabado, acabado, né? Porque aquilo ali não se sustentava. Aí um dia, esse senhor, antes do infarto acontecer, veio na casa do meu pai 1,70 m, ele é tipo eu, assim, ele não é gordo, mas ele é muito forte, assim, sabe? Isso aqui é a versão masculina, né? E a gente aquecia a nossa casa com madeira. Então, meu pai serrava com motosserra e a gente carregava essa madeira, atravessava o quintal, que era bem grande, e armazenava perto do local que a gente jogava para queimar. Isso aquecia a água que levava dentro dos radiadores de fonte e aquecia a casa toda. Aquele dia, a gente fazia sempre esse trabalho braçal, meus irmãos e eu e meu pai. E aquele dia ele veio passear. A gente pensou, que oportunidade, o Mr. Friends está aqui para jogar os pedaços de madeira muito longe, com a sua força incrível. Cara, ele não aguentou nem uma hora. E meu pai super seco, assim, carregando, jogando e tal. E daí, para nós crianças, foi muito impactante, porque tu tem um monstro de músculo que a gente falou, nossa, aquilo ali é vazio. Foi a palavra que eu usei. Eu falei, é músculo vazio, isso daqui não é nada, entende? Então, como que eu vou saber se eu não estou no eixo? Não só acima do peso, mas como saudável, como no eixo, energeticamente, espiritualmente, emocionalmente. O teu corpo, ele veio para te prestar muitas funções. E se não está rolando, você não está equilibrado, não está no eixo, entende? Você tem que acordar com disposição, você tem que ter clareza mental, você tem que poder fazer uma atividade física sem se sentir extremamente cansada, exaurida, né? Após qualquer, assim, sabe, 5 km caminhada e você tá, não aguento mais. Qualquer caixinha meio pesada, carregar, não aguento mais. Não, ali tem um problema. Entende? Então, às vezes, as pessoas são tão medidas o que pensar que eles acabam perdendo o bom senso, o juízo, essa conexão consigo. Eu sempre falo, sabe? Talvez vocês achem um pouco esotérica, né? Mas, cara, as respostas, elas estão dentro da gente, sabe? A gente tem que começar a olhar, sabe? Fecha esses dois aqui, abre esse daqui, começa a ver, pergunta, sinta, espera, conecte com o seu corpo, entende? Desliga a TV, joga fora se puder até. E maneira nas redes sociais, entende? Porque é isso, a gente fica com muita ruído, muita informação atravessada, que faz com que você se encontre super perdido, especialmente se você está na dúvida ainda. É por isso que eu me preocupo, Daniel, com o que está acontecendo com a nossa juventude, que vive com o celular enxertada na mão, digamos, né? E aí fica sob a influência dessas crianças que estão lá se cortando os peitos, se mutilando.
né? Tipo, beleza, a gente pode entender que a gente passa por mil cores, mas ficar, como você falou, esse imediatismo, né? Ah, de repente eu não tô me sentindo bem do jeito que eu tô, corro pro doutor e falo, claro, cortamos. Não será? De repente a gente poderia pensar em, vamos ver, onde você está, o que que você passou, quais são os traumas que você vivenciou, onde que está a tua mente, teu coração, né? Vamos tentar achar o eixo. Você veio na perfeito conforme a criação para alcançar as metas sacadas de consciência, de expansão de consciência que você veio nesta vida para ter. Não existe esse erro, né, que a gente está querendo atribuir à criação. Esse daqui é muito prepotente, se você quer a minha opinião. E retrata muita perdição e muita desconexão. Pessoal, vamos lá. Tem mais duas perguntas aqui, mas pelo que a Anne falou aí, me corrija se eu estiver errado, a gente pode concluir o seguinte. Que a pergunta, né, tudo esse debate agora originou de... Eu perguntei como saber se a gente está acima do peso. Aí a gente tem um critério científico, né, que é o critério exato matemático, mas nosso corpo não é matemática, né, gente? Os animais, na natureza, eles não têm muito isso, sabe? Eles seguem isso que a Ana está falando, os instintos, eles já sabem direito. Mas, enfim, você pode usar ali, né, aquele cálculozinho ali. Você pode, o melhor, o ideal é você usar os instintos, né, como ela falou aqui. Mas, falando de científico, eu lembrei de uma coisa aqui. Você pode usar aí, se você é muito preocupado, muito científico, muito dogmático, aquele tal do exame um deles, da proteína reativa C, o teste do Covid, não é o tema da live, você pode fazer o teste do Covid. E se der positivo, não é que você está com Covid, é porque você está inflamado, tá? É uma técnica científica que eles usam aí. Esse teste aí tem 10 anos, na verdade, né? Eles aí aplicaram o Covid, mas não quer dizer que você tem um vírus, quer dizer que você está inflamado e potencialmente, possivelmente, você tem, tá? Mas não vê o caso aqui, não quero não, o tempo chega de polêmicas. Vamos aqui, aliás, vamos para outras polêmicas. A penúltima pergunta é a seguinte. Eu queria que você falasse, do que você quiser falar e vier na sua cabeça aí, não é uma pergunta específica, sobre a indústria do emagrecimento. Aí eu vou perguntar por minha conta. As estratagemas, né? O quão perigoso é, como os tentáculos deles, né? Se é um povo que tem muitos tentáculos, até que ponto a gente tem que ter cuidado com isso, de que forma? Daniel, quando você encostou bem de leve numa polêmica e eu vou pegar esse gancho não para entrar nela, mas sim para fazer um rapport. Qual que é a técnica quando você quer que um ser colabore com qualquer proposta que você está prestes a fazer? Isso a indústria sacou há muito tempo. E nós, né, Zé Orelhuda, aí a gente fica assim, oh, oh, porque primeiro você impacta uma pessoa causando medo, né? Ou criando essa sensação de que não tá legal, mas eles têm a solução para seu problema, né? E aí, uma vez que você tem isso, você faz com que a pessoa colabore com qualquer proposta, por mais absurdo que seja. Quando tem medo, que é o lance da polêmica que você acabou de mencionar, a pessoa vai para qualquer absurdo. A gente viu isso foi demonstrado pandemicamente, né? Isso daqui de uma maneira assustadora. Por quê? Porque ela usa biologia. Nós somos bichinhos que a gente é criada e o corpo é preparado para lidar com essa questão da ameaça. Então, ele tá percebendo o medo e ele faz com que, quando tem medo, tu entra em piloto automática, não passa pela casinha razão. Então, tu não vai parar para analisar, você casca fora, entende? Então, isso faz com que, assim, nós temos uma indústria extremamente lucrativa. Eu vou dar um outro exemplo. Meu marido ele é fisioterapeuta, além de artista circense e músico, mas ele é fisioterapeuta. Quando ele estava na faculdade, a grande maioria dos fisioterapeutas, eles vão para que área? Plástica. Porque rende muito mais. Porque você pode querer ter um fisioterapeuta que vai para sua casa porque você está com dor de coluna e ele vai te passar uns exercícios e aí você tem que fazer um pouco de trabalho para resgatar a sua coluna, por exemplo. Mas você pode ir lá e o fisioterapeuta vai fazer massagem com sei lá que e daí vai diminuir a sua celulite. Cara, celulite parece a espada, né, por cima da cabeça da mulherada inteira.
E eu entendo, porque eu estudei, eu também, né? Eu sou mulher, então eu não sou super mulher, não sou a mais resolvida de todas as mulheres. Eu me identifico com elas, tá? Não tô falando como se eu estivesse assim totalmente fora e nada a ver comigo. Não, eu passei por todas essas dores também. Mas o que eu vejo é que, assim, a indústria do emagrecimento, ela vê isso como uma super veia lucrativa. Então, são bilhões, entende? Se você convence a população de que individualmente, cada um, ela não tá como deveria ser, mas eles têm a solução, é rapidinho, mediante a faca, mediante 15 mil reais, você resolve o seu problema. Ahá, você vai poder viver feliz, se olhando no espelho, assim, com seu amor próprio resgatado. Será? Então, assim, o que que podemos dizer sobre a indústria do emagrecimento e qualquer outra indústria extremamente lucrativa? Quando você quer entender o ser humano, e a gente está saindo da terceira dimensão, tá custoso, né? Então, ainda, quando é o dinheiro que lidera, que motiva qualquer iniciativa que a gente faz na escala coletiva, fique com o pé atrás. Fique descrente, fique desconfiado. Porque você pode, sabe, quando você faz uma coisa assim que é coração que manda, você pode, sabe, eventualmente a gente sente, porque a energia não mente, né? Embaixo o escudo e se rende, e aquilo ali é gostoso. Não vai te causar um arrependimento a curto, médio ou longo prazo. Não tem. Agora, quando a pessoa faz isso por conta da grana, da onde que você tem um exemplo que a pessoa fez isso por conta da grana e terminou bem para os demais? Não termina. Quais que são as indústrias as mais prejudiciais para nós como coletivo e para o nosso planeta, que é o único lugar onde a gente tem o que morar? São as mais lucrativas. Elas querem seu bem, será? Tanto a petroquímica como a alimentícia, eles querem seu bem, será? Eu sempre falo, follow the money trail. Siga a trilha do dinheiro. Aí você vai voltar para umas verdades bem convenientes, bem fedorentas, e daí você começa a ficar atento, entende? Então, só um pouquinho, tô terminando. E aí, isso faz com que a pessoa comece a ter discernimento. Abre os olhos, farmacêutica, muito bem. Então, por que será, Daniel, que nós dois, por exemplo, somos terapeutas? Nós não somos doutores. Eu sou doutora em biologia e ecologia das alterações globais, mas eu sou terapeuta, né? E por que que somos terapeutas? Porque o mundo, ele está num momento de caída de máscara e de percepção. Então, quantas pessoas já vieram para você, Daniel, dizendo assim, ó, então eu venho para você porque eu não aguento mais. Eu visitei um monte de especialistas, profissionais de saúde, ninguém está conseguindo entender o que que eu tenho, ou eles querem vir com tratamentos muito invasivos, e eu não tenho mais um dinheiro porque eu gastei horrores em remédios alopáticos e eu não estou me sentindo nada melhor. Então, por favor, você é minha última esperança, me ajuda. Não é? Muitos casos assim. Essas pessoas vêm para você, elas não têm mais um centavo porque foram, Vê pra né? Esses muito remédios, né? lá. Elas estão desanimadas, elas estão muito mal. E então, por que que tá brotando terapeutas holísticos? Porque a gente entende que a gente não é motor de avião. Se você tem um problema no fígado, se você tem um problema, por exemplo, eu estava atendendo uma pessoa, ela tem um problema de câncer, que eu repito, não é uma doença, é um sintoma, mas a indústria vê disso como uma doença, porque lucra muito, e a solução que eles oferecem lucra mais ainda. Só que quando você vai na fonte, eu falei para essa pessoa, falei, você foi deserdada, né? Um momento na sua vida. Você passou por muita falta de reconhecimento, você foi abandonada. E a pessoa me contou uma história de infância horrorosa, que ela não tinha ligado. E hoje ela tem 55 e agora que explodiu na cara dela. E eu falei, então, é uma oportunidade para você encarar, integrar de vez essa dor. Você não é ela. Você não pode, você não pode consertar os seus pais daquela época. Eles fizeram o melhor, por mais imperfeito que eles sejam. Agora você tem que achar esses pais perfeitos que você teria desejado ter dentro de você. Podemos usar psicomagia, podemos usar os, todos os remédios que você precisa na vida física estão na natureza. Para qualquer problema da sua vida física, a criação, o universo, Deus, fonte, colocou ao seu dispor o que você precisa na natureza. E nós, gente, somos, pelo menos para quem nos escuta a partir aqui do Brasil, somos muito abençoados. Porque, ó, Brasil, ó, riqueza
de soluções naturais para todos os males do nosso corpo, da nossa alma, do nosso coração, da nossa mente. É assim, é incrível, é de ficar ajoelhado em gratidão a este local. Sabe, muita gente me pergunta, como é que você saiu da França e veio parar aqui no Brasil? Eu falei, cara, deixa eu te dar meu óculos para você ver melhor Olha como o Brasil. a maravilha que é isso aqui. Nós estamos num lugar abençoado por Deus, muito lindo, muito rico, assim, exuberante de frutas e verduras e riqueza e plantas alimentícias não convencionais e plantas medicinais, águas incríveis. Por favor, da onde que a gente vai subestimar isso daqui, entende? Então, o que eu quero dizer para as pessoas é assim, a indústria farmacêutica, a indústria do emagrecimento, da estética, a indústria da petroquímica, são indústrias que estão fazendo muito mal a cada um de nós e ao tudo. E a única maneira que nós podemos inverter isso daqui é resgatar a soberania sobre os nossos corpos, tá? A partir do momento que você, por exemplo, eu e você, Daniel, a gente é total outsiders, né? A gente não é refém dessas indústrias, correto? E aí faz com que a gente não traz, obrigada, meu amor, não traz lucro para eles. Por quê? Porque se está fazendo procedimento plástico, não precisa, está lindo. Você está tomando remédio? Não precisa, porque você está bem. Não precisa, porque você não precisa, porque você está centrado. Você é um farol. E nós estamos fazendo um papel muito importante de volta para casa. A casa é seu templo aqui, esse é seu corpo. Tá lindo. Você veio exatamente como você devia. E se você está agora com males crônicos, você passou muita coisa, vamos olhar para o seu coração, para as suas emoções, para o seu jeito de viver, porque o seu corpo é uma coisa tão inteligente, mas tão inteligente, ele tem sua inteligência própria que você ainda nem viu. Quando você passar a ser o melhor amigo do seu corpo, você vai ficar admirada com sua capacidade de resgate. É inacreditável, sabe? Quando eu falo assim, sabe, as pessoas vão olhar pra você e vão falar, meu Deus, o que você fez? Você tá lindo, você tá linda. Seu cabelo, sua pele. Por quê? Porque são indícios, né? O seu corpo, ele acaba retratando, esbanjando a saúde quando você tá no centro. E não tem nenhuma indústria do emagrecimento da plástica que vai poder te dar isso. O automolecular é um outro exemplo. Ah, não, então a gente identificou que tá faltando tal coisa, então agora eu tô tomando lá as minhas cápsulas disso daí. Mas o corpo não funciona assim. Você Isso aí entende? é uma das coisas que, enfim, caberia ter um tema à parte, só para uma live à parte, só para falar disso. Pessoal, antes de ir para a última pergunta aqui, eu estou vendo aqui que começou a postar mais perguntas. Eu peço a gentileza, com todo respeito absoluto, para vocês fazerem a pergunta diretamente para a Anne Sophie e para mim também, que a gente vai respondendo aí ao longo do dia nos nossos próprios Instagram, porque não tem como, a gente marcou uma hora aqui de responder todas essas perguntas. Mas é o seguinte, antes de eu ir para a última pergunta, peço para que vocês revejam a live e espalhem com todo respeito e humildade, porque a gente falou muita coisa que vocês já perguntaram aí, já vai encaixar na cabeça de vocês. Antes de ir para a última pergunta, eu vou comentar aqui. A última pergunta que eu fiz aqui para a Anne foi para ela falar da indústria do emagrecimento, e aí ela falou da questão do medo. Eles nos impelem pelo medo, né? E eles têm aquela trilogia, né, de criar um problema para despertar uma ação e, com base nessa ação, eles virem com a solução que já estava preparada desde o início. Salvadores. Para o problema. É assim que a coisa funciona, tá? Por favor, salvem, assistam essa live aí, porque essas chaves de entendimento, elas são muito importantes. A última pergunta que eu... aliás, pessoal, essa questão do medo, ele atinge lá o nosso cérebro, né? Segundo a definição lá de um cientista, né? O reptiliano, né? Que é aquele Crocodiliano. animal, né? Do instinto que tem um reptiliano, aí parece que tem o límbico e tem o córtex, né? O neocórtex dos emoções, conhecimento. Pessoal, a última pergunta que eu quero fazer aqui para ela é a seguinte. Vamos ser mais objetivos agora para ajudar vocês. Dicas simples e objetivas para quem quer perder peso, né, de maneira saudável, no curto, no médio e no longo prazo. Quando eu digo no curto prazo, estou dizendo de 0 a 6 meses. Quando eu digo no médio prazo, é de 6 meses a 1 ano. E quando eu digo no longo prazo, é acima de 1 ano. E em cada um desses, com todo respeito e humildade, eu peço a gentileza de você também falar qual é o preço que se paga por tão imediatismo. Por exemplo, se a pessoa quer perder peso muito rápido, né? Ela tem um preço a pagar aí em termos de saúde. Né? No médio prazo, o outro, e no
no longo prazo o outro. E é isso. Nossa, que pergunta, né? Então, assim, ó, primeiro, qualquer perda rápida de peso, ela tem que ser moderada. Ela não pode ser assim, eu perdi 20 quilos em 2 meses. Isso daqui não tem como ser saudável, tá? Como o Daniel falou, a gente está numa sociedade onde é muito estimulado esse imediatismo. Eu quero a pílula mágica, eu quero agora, vou tomar e já era. Quero resolver meu problema. Não quer muito se envolver, não tem muito querer assumir essa responsabilidade. Então, assim, esse curto, médio, longo prazo, eu vou responder sistemicamente, porque eu sou assim e, assim, eu entendo as metas são importantes. Contudo, assim, o que acontece? Nós não estamos falando de dieta aqui. Dieta é uma balela, tá? O que a gente está querendo falar é mudança de paradigma, é mudança de relação para com sua alimentação, para com seu templo, que chamamos de corpo físico. Então, quando você passa a decidir isso, e não no lugar de medo, de ódio, mas sim no lugar de amor, agora eu quero emagrecer, eu quero ficar bem, não bonito, bonito você vai ficar bem, eu quero ficar bem com o meu corpo. Então é uma declaração de amor. Então daqui para frente você decide que você quer cuidar do seu corpo. Não se coloca a balança do lado da cabeceira da cama, a primeira coisa que você faz de manhã é se pesar, porque aquilo ali não quer dizer absolutamente fora. Que nem a TV, jogue fora. Tá? Aí o que acontece? Umas dicas simples. Entendo que o seu corpo a noite inteira ele faz esse trabalho de tirar o lixo de casa. Com o seu corpo e a casa, você tira o lixo. Aí a maioria das pessoas faz o que ao acordar? Joga mais lixo para dentro. Ele estava lá com a pazinha e a vassourinha, ele estava prestes a jogar fora e você tá para dentro de novo, daí não conseguiu. Aí fica lá e a inflamação cresce. E cresce, e cresce. E as toxinas, mais, e mais, e mais. Porque você tem que entender que o emagrecimento, ele para quando você está acima do peso, ele é uma consequência lógica de um processo de voltar à salutogênese, que é a promoção da sua saúde, a homeostase, um corpo saudável funcionando. Você sim ou sim vai perder peso. Então que a meta não seja perder peso e sim ficar bem, ficar saudável, né? Sentir essa vitalidade voltar para dentro. Então, o que você pode fazer para ajudar ele? O Daniel fala disso mais do que eu ainda. Beba bastante água e água boa. Eu sempre falo da água Kangen porque eu tive a honra de conhecer essa água e realmente, por experimentar essa água há quase 2 anos, eu estou encantada. Ela hidrata muito mais, ela auxilia qualquer distúrbio de natureza assim, intestinal, intestino travado e tudo mais. Tá. Vamos dizer que você não tem esse equipamento. Se você tiver ou quiser, a gente pode conversar. Mas se você não tiver, pega a melhor água que você conseguir. A gente sabe que água fluoretada, água da torneira, nem pensar. Água fluoretada não é a melhor coisa que você tem também, mas pega a melhor, solariza ela, utilize, sabe, os seus atalhos para tentar melhorar a sua água e bota isso para dentro. Um copaço de manhã, legal. Coloca um limãozinho numa água não muito gelada, sabe? Bota os seus rins para funcionar. Mas eu não sei se meus rins estão funcionando. Então, faz xixi no copo de vidro, primeiro xixi da manhã, e depois, olha lá, em transparência, assim, você faz assim. Se você vê suspensão no seu xixi, coisa boa, você está filtrando, aleluia. Se você não vê nada, a gente começa. Por quê? Porque os rins, eles são escritor. O que quer dizer isso daqui? Eles são eles que jogam as toxinas para fora. É uma das técnicas que o corpo tem, né? Essa questão de suar também é muito boa, né? Botar as toxinas para fora, debaixo do sovaco. Tem gente que tem nojo e tal. Por favor, a gente foi feito para suar. Precisa suar bastante. Então tá. Tomou água, tomou um limãozinho, ou uma ou a outra coisa, tudo bem. O ideal seria você ficar no líquido, suco verde, a gente sempre fala, porque ele repõe os minerais, que isso que dá a estamina para você, que faz com que você se sinta forte, entende? Então, assim, seria um desejo ideal, um suco verde, sem água mineral, só com água coloidal dos próprios vegetais, né? Não é para entupir o negócio de fruta. Coloca 2 maçãs por cabeça de pessoa, o resto só vegetais, brotos, alimentos biogênicos, gerador de vida, coado num voal, numa panela furada, ou seja, não tem a fibra nesta instância. Eu não estou falando de suco de fruta em geral, estou falando de suco verde. E vai, e vive seu dia. Se você puder, uma técnica que eu acho que é muito fantástica, rápida, faça esporte de barriga vazia ao acordar. Faça esporte. Sem comer nada, nem banana, nem nada. Porque a pessoa fala, eu comi uma banana. Não precisa. Nada. Vai pra rua. Corra,
soa, sabe? Faça isso. Tem principalmente eu penso nas mulheres, uns exercícios simples que tu pode fazer dentro da tua casa, que estão para ativar seu metabolismo, solicitando os músculos os mais fortes do seu corpo, que é a prancha e os agachamentos. Cuidado com os agachamentos para o seu assoalho pélvico, tá, mulher? A gente faz isso com competência e sabendo o que está fazendo para não piorar uns quadros, porque a maioria das mulheres está com o assoalho pélvico bem comprometido e isso daqui é um BO grave, mas resolvível, naturalmente. Então, prancha, vai progressivamente até uns minutinhos e agachamento vai até 100, mas assim começa. Aí, mulher, não tenho tempo. Então, vou te dar um tempo. Cada vez que você vai fazer xixi, como você vai beber mais água, agora você vai fazer muito xixi. Cada vez que você vai lá, você faz uns 10, 15 agachamentos antes de sair do banheiro. Quando tu vê no fim do dia, você já fez uns 100 agachamentos. E então, essa é uma técnica, por exemplo, né? E uma que eu acho que o Daniel vai concordar comigo, e que eu acho que então é uma coisa que se leva para o resto da vida, se chama o jejum intermitente. Você não precisa fazer o tempo todo, mas quando você come, o que é jejum intermitente? Jejum é a cirurgia da natureza. Quando você não está bem, se você só tomar água quente e ficar de jejum, o seu corpo vai se resolver, na grande maioria dos casos. É claro que se um ônibus atropelou você, não vai resolver. Mas eu estou falando para degeneração crônica, se você começar a ser amigo do seu corpo, poupar ele de todo esse trabalho que ele tem que fazer digestivo, porque o povo está comendo o tempo todo, né? Suspenda essa atividade e fale, agora, meu querido, é contigo. Entra no estado meditativo, fica repousando. Eu sei que às vezes não é possível, mas as pessoas acham o tempo de fazer as coisas que elas querem. Então, queira. Eu sei que é meio bruto, mas eu tô falando. Quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente dá um jeito. Quando a gente não quer, a gente dá uma desculpa. Então, se daqui pra frente eu vou privilegiar, eu vou honrar o meu tempo, eu vou dar um jeito disso acontecer. E o jejum intermitente, entende? O que é? É você simplesmente, eu pelo menos aplico assim. Eu adoro ficar 16 horas sem comer. É tão bom. E aí eu como dentro de uma janela de 8 horas. Eu tenho 43 anos, eu tenho 2 filhas e a minha barriga é mais tanquinho do que era quando eu tinha 20 anos que eu comia a moda francesa, né? E tipo, a recuperação que você tem, o teu corpo ele adora isso. Porque quando você faz isso numa janela de 8 horas, e não quer dizer, meu Deus, então eu tenho que comer feito um cavalo, porque eu vou ficar 16 horas sem comer. Não, nada a ver, não precisa ficar. Não, coma o suficiente, só que come com consciência e come as coisas certas. Então, assim, outra coisa. Nunca ninguém virou obesa se empanturrando de verdura. Eu não conheço nem obeso porque se empanturra de alface. Não existe. Por quê? Porque a gente sabe a carga calórica desses alimentos é muito baixa, né? E outra coisa, não confunde a saciedade, que é eu não preciso mais comer porque eu estou satisfeito, com peso na barriga. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Teu cérebro te diz que você pode parar de comer e quando você tem uma alimentação, por exemplo, baseada em planta, por exemplo, vivo, por exemplo, com brotos, a sua saciedade vai vir surpreendentemente rápido. Por quê? Porque esses alimentos, eles explodem de nutrientes que o teu corpo precisa e sabe reconhecer. Não é uma pílula, nem uma cápsula branquinha. É uma coisa que, é maçã. Beleza, bota pra dentro. E ao comer, ele vai te mandar esse sinal de saciedade. São 2 sinais para saciedade, né? Tem essa daqui da nutrição e tem do tempo, realmente. Deu 15, 20 minutos, o corpo começa a te dizer, não, chega, chega, chega. Tá? Então, assim, se você se alimentar, eu lembro da dica que eu dei no início, como o arco-íris, beterraba vermelha, mamão alaranjada, né? Repolho roxo, todas as cores do arco-íris, mirtilos, morango, né? Todas essas coisas que quando a gente vê, instintivamente eu pelo menos salivo muito, adoro fruta, adoro vegetais, né? E você meio que vai reeducando. Tenha paciência. Você pode me falar, Sofia, nada disso me faz babar. Beleza, você tá ok, você tá num outro momento. Mas 21 dias insistindo com o poder da sua intenção, eu te garanto que as redes neuronais que vão se reerguer vão criar uma outra relação para com sua alimentação e com o seu corpo. Tá? Eu vejo a pergunta recorrente da pessoa da doença de Crohn sobre a aveia, nós podemos falar em outra instância também. Aprender, né, sobre alimentação natural, viva, além de seguir o Pretinho aqui, sigam, por favor, a Anne, tá? Que ela tem cursos, ela tem dicas, ela ensina, ela é uma excelente professora, inclusive foi a minha professora nesse meu caminhar aí, eu me deparei com os conteúdos dela lá no YouTube
E aqui no Instagram também. Depois descobri que ela tinha Instagram, fiquei maravilhado e chamei ela aqui. Essa é a nossa segunda live que a gente está fazendo junto. Então, antes de eu ir aqui para minhas considerações finais, vamos responder a pergunta aí do Fernando, que ele está insistindo bastante. Eu vou pedir para você falar da doença de Crohn aí, que ele está perguntando. Olha, eu tenho uma amiga que tem uma doença de Crohn e eu cuidei dela. E hoje ela tá sem sintomas. E foi bem interessante, porque assim, a princípio, a doença se manifestou no intestino. Então, para quem não sabe, a doença de Crohn é tipo ter um intestino que não tá tão inflamado que ele não consegue absorver nada. É terrível. Só fica passando assim, e fica eternamente em estado de extrema irritação, é extremamente desconfortável e é muito, deve ser uma sensação extremamente apavoradora de botar alguma coisa para dentro, ver que saiu e não aproveitou nada. Tipo, como que eu faço então? E no segundo momento a doença voltou e aí foi para as articulações dela. Que interessante. Lembre-se, inflamação igual doença. Todas as doenças sempre têm um quadro inicial de inflamação, se manifestando de um jeito ou do outro. Então, Fernando, a gente pode ver essa questão, você pode procurar o significado biológico da doença de Crohn, tá? Tu coloca doença de Crohn, biodescodificação, e começa a ler e tu vai te identificar com muitas dessas dores. O que eu posso te dizer, assim, de resolução, vamos dizer, caseira, assim, concreto, que tu pode fazer, além desse trabalho emocional e psicológico que você vai ter que fazer. Mas eu também tenho um contato para te passar que pode te ajudar muito. Óleos essenciais para ajudar, óleos essenciais orgânicos certificados, alguns podem ser tomados em ingestão. E eu tenho no meu blog uma entrada, um post que eu fiz sobre a pasta dourada, que às vezes tu pode também consumir tal qual, que é a base da curcumina, ativado com piperina, num ambiente oleosa, ou seja, lipídico, né? Porque a curcumina, ela, quando você ativa ela com uma pimenta, ela aumenta em 2000% sua capacidade anti-inflamatória. Então, uma das primeiras coisas que eu vou te falar é abre mão das coisas irritantes. O que são as coisas irritantes? Os alimentos ultraprocessados, mas imagina que você já largou isso daqui. Os produtos animais, lamento dizer que eles são extremamente inflamatórios, extremamente irritantes. Eu vi que você estava perguntando repetidamente com essa questão da aveia. No teu caso, com doença de Crohn, eu abandonaria os grãos, tá? Cereais eles têm muita antinutriente, que no teu caso é um problema, porque você já está com uma privação de nutrientes muito grande por conta da sua condição, e além disso, você come um alimento que te rouba os poucos que teriam aqui à disposição para você absorver, né? E além disso, eles têm umas fibras não solúveis que arranham a parede intestinal, que podem te prejudicar muito. Então, neste momento, você teria que ir para uma alimentação mais suave possível. Então, frutas têm muita fibras solúveis. São tipo a carícia, né, para o teu tubo digestivo. Zela por uma água de muita qualidade, uma água, né, no caso, água Kangen, ia ajudar bastante. E aí, por exemplo, quando a minha amiga tinha nas articulações, eu sugeri fazer um óleo infusado de arnica e ela passava. Você pode utilizar óleo essencial também. Tem uns óleos essenciais que tu poderia utilizar em ingestão para tentar auxiliar esse processo de inflamação, tratar essa questão da dor também. Pode falar em off, porque assim, sabe, como que eu posso dizer? Por mais que a doença de Crohn é um quadro clínico, você é um universo. Então, assim, eu posso saber tudo da doença de Crohn, mas eu preciso tudo saber do Fernando para poder casar, né, cruzar as informações e achar o caminho que atende melhor. Então, como o doutor Alberto, ele sempre falava, perguntas clínicas, não dá para responder assim, 2 minutos para terminar a live, como que eu resolvo a minha vida? Não dá. Tem coisas que eu posso falar que são genéricas, que contempla a situação, mas eu não posso fazer um atendimento específico de um quadro clínico onde a gente precisa fazer todo um levantamento de informação, todo o histórico seu, eu preciso conhecer seu estilo de vida, etc e tal. Você entende? Então, assim, eu só te digo, de primeira mão, abandona a veia por agora e doença de Crohn tem como resolver sim, por métodos totalmente naturais, tá? Pessoal, vou para as considerações finais aqui. Só para comentar aí que você falou da doença de Crohn,
é que as pessoas um dia elas vão expandir a consciência para entender que isso que a gente chama de doença, no fundo, é uma grande ajuda. E é uma coisa incrível que mostra a inteligência do corpo na proteção de determinadas coisas, né? Você está com doença de Crohn aí, mas era para você estar falecido, porque é um processo de toxemia, é uma coisa muito bioquímica ali que acontece, e o corpo ele desperta essa inflamação, na verdade, para poder proteger aí você de ter um mal súbito, né? De uma forma inteligentíssima, que só uma inteligência maravilhosa superior poderia desenhar isso aí. Mas um dia as pessoas, se Deus quiser, vão entender isso aí no seu devido momento, tá? Mas perfeita as dicas da Anne. As considerações que eu queria fazer com base em tudo que a gente conversou são as seguintes. Primeiro é de que o homem é um animal completo. A gente estava falando, o homem é um ser completo. A gente estava falando da questão da estética, né? Que é ser bombado, é ser tudo. E aí ela falou o exemplo aí do cara que era fortão e, na verdade, não conseguia fazer nada. Na verdade, eu tenho observado que essas pessoas que são bombadas, né? Elas têm um problema de condicionamento físico mesmo, né? E são até sedentárias, porque, na verdade, é um processo só de inflamação local. Você pega uma pessoa, assim, que é bodybuilder e tal, você chama ela para correr, ela não vai ter esse desempenho, né? E aquilo ali não é referencial de saúde. As pessoas não devem ter um referencial de saúde. Porque até como o Daniel já fala, e eu concordo com ele, se você não consegue dar um pique de 100 metros, meu amigo, para fugir de um perigo, você não está saudável. Se você não consegue... Porque você tem que saber correr, você tem que pegar um pouco de peso, não de forma absurda, tem sim. Você tem que ter cognição, você tem que ser completo. É isso que é o parâmetro de saúde. É assim que você vai saber se está bem. Ah, como é que eu sei que eu estou bem? Eu estou com o corpinho todo desenhadinho? Não necessariamente. Você está pensando bem? Você está com fertilidade sexual? Outro indício. Você está conseguindo levantar um pouco de peso? Você consegue correr um pouco? Você consegue pedalar? Você tem que verificar esses parâmetros aí. E para fechar aqui minhas considerações finais, antes da Ana fazer dela, apresentar ela, o trabalho dela, tá? Fica à vontade. Eu queria dizer que a gente tem que aprender a cuidar da nossa saúde, pessoal. Você viu a Anne falando da doença de Crohn, do câncer? Ela falou da questão emocional, ela falou de questões agora dos óleos essenciais que você vai usar. Ou seja, você não vai por uma via, você vai por uma via multidisciplinar, sabendo que o corpo ele é o templo, mas nós somos muito mais que isso. Nós somos a fatia da cebola com várias camadas. Então, a gente tem que tratar várias camadas. Esse é o tratamento multidisciplinar, que é a medicina do futuro, pessoal. A medicina do futuro é essa que era do passado, dos nossos ancestrais. É você tratar tudo a nível multidisciplinar. É você chegar com câncer e saber qual foi o emocional, se foi uma mágoa amorosa, se foi uma frustração com o pai, se foi um abuso. E vamos usar o que da natureza? E aí, uma intervenção alopática, será que ela realmente é totalmente desnecessária sempre? Porque até a alopatia, numa situação de emergência, ela pode valer de alguma coisa. A gente tem que conversar as coisas e, sim, com certeza o caminho natural é o caminho mais prudente para poder seguir aí num tratamento. Enfim, quero te agradecer desde já, Ana, pelo espaço, pelo tempo, tá? E vou deixar aí você à vontade para fazer as considerações finais, divulgar o seu trabalho e já deixo aqui um convite com todo respeito e humildade de você estar para uma próxima live aí. Valeu. Querido, te agradeço muito pelos feedbacks, assim, deu para ver que, tipo, alimentou uma sede, uma fome, né, por parte das pessoas, então eu fico muito feliz de estar aqui com você para falar do assunto tão importante, né, que é tão explorado pela indústria, então sempre que a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho para a pessoa parar e pensar, é sempre muito bom. Bom, para as pessoas me encontrar, eu tô no Instagram, não tô tão ativo quanto eu queria ultimamente, porque eu, como falei, eu tô criando uma escola e isso requer muito tempo, né? Essa escola é justamente para promover um outro tipo de educação, para que as pessoas possam ter esse despertar e não cair nessa formatação, nessa lavagem cerebral imposta por uma sociedade mediatista e consumistas, né? Então, assim, estou bem feliz. Eles podem encontrar, assim, meu trabalho, assim, desculpa o barulho, as minhas filhas estão indo para aula de circo. O meu site é pãodasofi.com.br, tá? Então fica a dica ali. Eu tô no Face, eu tô no Instagram, eu sou uma pessoa real. Vocês podem entrar em contato comigo no DM. Eu não sou a pessoa mais rápida do mundo para responder no Instagram, porque eu não acesso muito essa questão do DM, mas eu tenho WhatsApp, aí eu tô mais presente, porque eu tô sempre com ele ativo. Então podem entrar em contato comigo, vai ser um prazer auxiliá-los. Tenho muitos e-books nesse meu site aí com receitinhas simples. Né? Eu estou tentando auxiliar as pessoas com alimentação baseada em planta e predominantemente viva. Ou seja, não passou por um processo de cocção, né?
E para mostrar para vocês que é um caminho muito divertido, muito rico e que promove muito a saúde. Então, assim, eu estou aqui à disposição, ajudarei no que eu puder, e se eu não puder, eu estudo e eu passo os contatos de pessoas que talvez sejam mais adequadas. E eu também, Daniel, adoro sempre estar em contato contigo, a gente faz mais a hora que você quiser, tá bom? Belo fim de semana para vocês, Você também. e a gente vai se falando, eu estou aqui à disposição. Falou. Tchau, tchau, gente. Tchau, galera. Tudo de Um abraço bom. real. Fica com Deus, gente. Muito obrigado. Deus te livre. Ok?